Os cumprimento com a paz do Senhor. 1 Tessalonicenses, seu capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, seu capítulo é o de número 4. É o tema proposto deste congresso. O tema está a partir do versículo de número 16. Porém eu quero ler a partir do versos de número 13, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versos 13. Antes da leitura eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela bondade do nosso Senhor, de permitir que eu pudesse estar aqui em Palhoça pela primeira vez e contribuindo com a palavra de Deus neste congresso que já perdura há 33 anos. Para mim é uma satisfação e um prazer imenso. Agradecer ao pastor presidente Alcides pela confiança, pelo homem de Deus, por preservar ainda a sã doutrina e a Assembleia de Deus como deve ser nesses 113 anos de história no Brasil. Aos pastores que aqui estão, dirigentes, supervisores, Deus os abençoe em nome de Jesus. Ao preto que foi me buscar, obrigado por toda a gentileza, pelo carinho. Que Deus continue lhe guardando e lhe preservando por toda a vida, em nome de Jesus. A partir do versos 13, o pastor pediu que eu ministrasse aqui até 9h30, às 21h30. Para mim não há problema algum. Eu creio que você também não terá problema de ficar 1h30 ouvindo a palavra de Deus. Amém? Eu não vim fazer barulho, eu vim trazer Bíblia. E creio que Deus irá preparar o nosso coração para receber a palavra. A partir do versos de número 13, disse o apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A Bíblia ela tem uma divisão de capítulos que iniciou no ano de 1227 por Stephen Langton, ele que dividiu a Bíblia pela primeira vez em capítulos. Essa carta, quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ela não havia capítulos, essa divisão. Se você continuar lendo aquilo que nós conhecemos como capítulo 5, Paulo vai falar sobre o dia do Senhor que vem como um ladrão, de forma repentina, trazendo dores de parto para aqueles que estão em trevas. E aí ele termina no versos 9 dizendo: mas a igreja não foi destinada para a ira. Irei ministrar no capítulo de número 4 a partir do versos 13, e creio que teremos tempo hábil também para falar um pouco sobre o capítulo de número 5. Pode tomar o seu respectivo assento. Quando nós falamos sobre a doutrina das últimas coisas, o tema proposto, o apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 3, versos 15, ele diz que nós devemos santificar a Cristo em nosso coração, para que estejamos preparados para responder com mansidão a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. O que Pedro está nos ensinando é que a igreja de Jesus não é a igreja que somente ensaia no meio da semana para cantar para homens no domingo,
mas a igreja precisa também estar preparada para ter respostas a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. E que esperança é esta? Tito capítulo 2 versos 13, o Paulo fala sobre uma bendita esperança. Essa esperança que está em nossos corações, aflorada, aguardando a volta de Jesus Cristo. Porém o apóstolo Paulo, quando ele encerra essa perícope do capítulo 4, a partir do versos 13, mas no versos 18 ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que estas palavras, a esperança dos que morreram em Cristo e a esperança dos vivos em Cristo, traz para nós um consolo. Falar sobre a volta de Jesus é consolador para a igreja. O que Paulo está nos ensinando é que a igreja de Jesus Cristo, quando precisa ser consolada, ela não precisa fazer campanhas de 12 dias de orações para 12 meses de vitória. O que Paulo está nos ensinando é que pregar o arrebatamento da igreja continua sendo consolador para as nossas vidas. Quer receber consolo? Continue pregando que Jesus vai voltar. Quer receber consolo? Continue propagando a volta de Jesus Cristo. A igreja de Tessalônica, ela vai ser fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Todos nós sabemos que a igreja de Antioquia, a terceira maior cidade daquele tempo, ficando somente atrás de Roma e de Alexandria, ela fora fundada por alguns homens do norte da África, alguns homens de Chipre e de Cirene. Mas as mãos do Senhor eram sobre eles, e esses missionários pregaram a Cristo em Antioquia, e formou-se uma igreja naquela cidade. Antioquia se torna uma base missionária quando Barnabé, ele vai pastorear Antioquia, ele vai buscar Saulo de Tarso, que depois de muitos anos em sua conversão, ele ficou aparentemente esquecido em Tarso. Mas quando Barnabé busca o Paulo e traz para Antioquia, em uma reunião de oração, como deve ser, e toda reunião de oração, o Espírito Santo continua pairando e falando em nosso meio. Enquanto aqueles homens jejuavam e oravam, diz o texto, o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a viagem missionária. Eles vão para a primeira viagem missionária, fundando algumas igrejas em Perge, Frígia, Sicília, e também aquela que nós conhecemos, a igreja na Galácia, que Paulo vai escrever posteriormente a carta aos Gálatas. Eles retornam para Antioquia, para a base missionária, e eles estão preparando todas as coisas para partir para a segunda viagem missionária. Há uma contenda, e não pequena contenda, entre o Barnabé e o Saulo, por conta de João Marcos, que o Paulo não queria que o sobrinho de Barnabé, o João Marcos, fosse para a segunda viagem missionária, porque na primeira viagem missionária o João Marcos os abandonou. Então Paulo, agora depois dessa contenda, está sozinho, e ele nomeia Silas como um companheiro de missões para ir com ele para a segunda viagem missionária. O desejo do coração de Paulo é pregar na Ásia. Eu estou falando que Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que é chamado de apóstolo, o homem escolhido que teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, um homem que tinha dons espirituais, o homem que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, ele se equivocou. O coração de Paulo se enganou. O desejo de Paulo era ir para a Ásia, mas o Espírito Santo que conduz a igreja direcionou Paulo a não ir para a Ásia, diz o texto, e o Espírito Santo impediu Paulo. Nós podemos, jovens, ter desejos em nossos corações, nós podemos, pastores, ter boas motivações em nossos corações, mas quem continua sendo a voz de comando, quem continua direcionando todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus. Então Paulo, obediente ao Espírito Santo, ele descansa numa região por nome Troade. E já era tarde quando Paulo tem uma visão, porque quando o Espírito Santo te impedir e ainda não ser o momento, descansa. Não importa quanto tempo irá passar, descansa. Mesmo que você queira respostas e perdure anos vindo para o culto e Deus não fale com você especificamente, descansa em Troade, porque a qualquer momento Deus te dará uma direção. Deus está falando com alguém aqui, a qualquer momento Deus te dará uma direção. Apareceu na visão um varão macedônio dizendo: Paulo,
atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo atravessa a Macedônia, e missionário não leva muita coisa na bagagem. Paulo, como missionário, não tinha muitos recursos. Em Atos 18, para não ser pesado para a igreja, Paulo era um fazedor de tendas. Mas quando ele chega em Filipos, diz o texto, que Deus abriu o coração de Lídia, grifo meu agora, pela graça preveniente, Deus capacitou e habilitou Lídia a reconhecer o seu estado de pecador e de miséria e estender a mão à oferta do evangelho. Deus salvou Lídia. E quem é Lídia? Uma empresária vendedora de púrpura da região de Tiatira. Eu não sou movido a glória a Deus, mas eu já tinha dado glória a Deus, e eu explico por quê. Paulo, missionário, não leva nada na bagagem para missões, mas Deus logo preparou uma empresária vendedora de púrpura para cuidar de Paulo. O que o Senhor está dizendo para aqueles que fazem a obra: acalma o teu coração, Deus está preparando recursos. Eu vou repetir: Deus está preparando recursos. Se o Espírito Santo te conduzir à obra de Deus, fique tranquilo, é Ele que te capacita. Se o Espírito Santo te conduzir a fazer a obra de Deus, descansa o coração, jovem. Este mesmo Espírito Santo trará recursos para cuidar de você na caminhada da fé. A casa de Lídia se torna um ponto de pregação, e Paulo todos os dias vai para o evangelismo. E tem uma menina que elogia Paulo todos os dias. Se fosse nos dias atuais, nós pegaríamos o nosso celular, faríamos uma selfie junto com ela e postaríamos nos stories, porque ela dizia: esse é um filho do Deus Altíssimo. É como se ela estivesse dizendo: esse homem prega demais, esse homem canta demais. E são esses elogios exacerbados que estão derrubando os crentes. Porque se um culto como este você sair cheio de si, com orgulho e prepotência, é porque a mensagem não te levou para o Calvário. Se no culto você sair cheio de si mesmo, com orgulho exacerbado e aflorado, foi tudo aqui menos culto. Mas se você sair daqui essa noite vazio de si mesmo, mas cheio da presença, é porque Jesus esteve conosco. Se você sair daqui reconhecendo que é somente Ele, somente a graça, somente a misericórdia, pode ter certeza, é porque o evangelho da cruz foi pregado entre nós. Dos dons disponíveis para a igreja, e permita-me, jovens, te confrontar, até porque eu não vim para te dar vitória. Buscamos tudo menos os dons espirituais, e Paulo diz: buscar com zelo os melhores dons. Você busca, e o Espírito Santo reparte a cada um como Ele quer. Entre os dons do Espírito Santo, um se faz mais necessário: o discernimento do Espírito. E Paulo discerniu que os elogios daquela menina eram oriundos de Satanás. A menina tinha um espírito de adivinhação. Permita-me, pastores, se aquela menina vivesse nos dias de hoje, com certeza a sua live, linguagem dos jovens, iria bombar. Ela adivinhava tudo. A agenda dela estaria lotada, porque crente gosta de adivinhação. Tem crente que no Instagram dele está lá: cristão, embaixo, signo Libra. Estou esperando você dar glória e apagar. Paulo expulsou o espírito de adivinhação, e o meu coração clama que o nosso Senhor retire de nossos púlpitos todo espírito de adivinhação, todo falso profeta, toda falsa profetisa, porque a Assembleia de Deus ainda permanece de pé pela palavra, pela palavra, pela palavra.
a agenda dela estaria lotada porque a menina dava lucro. E por conta disso, Paulo é preso com Silas. Você conhece a história. São presos, estão apanhando debaixo das varas dos algozes, dos lictores. Só que enquanto Paulo e Silas estão apanhando, presos, abra um parêntese, aqui tem uma lição. Crentes autênticos e verdadeiros e cheios do Espírito Santo, eu não conheço no congresso com camiseta azul. Crentes autênticos eu conheço na prova. Por causa desse glória, eu vou dar o texto. Quem disse foi Deus. Deuteronômio 8: eu te provei no deserto para saber o que estava no seu coração. Eu não sei o que está no seu coração no congresso. Eu sei o que está no seu coração no dia da adversidade, no dia da prova. Lá eu te conheço e sei quem você é. E na prova, Paulo e Silas murmuraram? Coisa nenhuma. O que eles fizeram? O que nós devemos fazer em dias de caos: adoraram e oraram. Alguém já entendeu? Adoraram e oraram. Adoraram e oraram. Enquanto tu adora e ora, tu vivenciarás experiências maiores com Deus. E sobreveio um terremoto. Se sobreveio é porque veio de cima. Enquanto tu adora e ora, a resposta é de cima. Enquanto tu adora e ora, as experiências são de cima. Como eu acredito nessa geração, lá vai o conselho. Vai passar a sua juventude toda, mocidade, contando experiências dos outros, ou vai passar a adorar e orar e viver as suas próprias experiências com Deus? Sobreveio um terremoto, chacoalhou o lugar, as correntes caíram e o carcereiro vai se matar. Paulo diz: não faça isso. Ele disse: então o que eu faço? Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não sei se você percebeu, mas a igreja de Filipos começou com uma empresária, glória a Deus, mas também com uma ex-endemoniada. E agora um carcereiro. A igreja é assim: um dia uma ex-endemoniada prega e o carcereiro senta para ouvir. Um dia a empresária canta hinos e está todo mundo adorando a Deus. Só que quando Paulo sai de Filipos, ele passa por Anfípolis e por Apolônia. Ele não prega, porque quem conduz a obra é o Espírito Santo. E Paulo chega em Tessalônica, essa cidade que teve este nome de Salônica, homenagem que Alexandre o Grande fez à sua irmã. Futuramente essa cidade passa a se chamar Tessalônica, portuária, rica. Diz o texto que Paulo, ele ficou em Tessalônica por 21 dias. E quando eu li isso a primeira vez, novo convertido, eu senti um choque dentro de mim. Tão difícil fundar uma igreja, tão difícil encher uma igreja. 21 dias Paulo fundou uma igreja poderosa. Mas não conte 21 dias com segunda, terça, quarta, quinta, sexta e nem domingo. São 3 sábados. 3 sábados que Paulo visitou a sinagoga e pregou lá dentro, fundou uma igreja. Fiquei procurando no livro de Atos o que tinha em Paulo que fez fundar uma igreja em Tessalônica, e não encontrei. Mas quando ele escreve a primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 1, verso 5, Paulo explica: ele não pregou com sabedoria humana, as suas palavras consistiram em poder. Alguém entendeu? Em poder. O que essa geração precisa é poder. O que nós precisamos é menos marketing e mais poder, menos aparência e mais poder, menos curtidas e seguidores e mais poder, menos fã-clube e mais poder. Paulo pregou com poder, com convicção, com fé e com amor. Características da mensagem de Paulo:
Quer ser um pregador, jovem? Pregue com poder, pregue com convicção, pregue com amor às almas, pregue com fé, e pode ter certeza, o Deus da palavra garante a mensagem. O Deus da palavra garante. Alguém levantou a mão, eu vou explicar melhor. Deixe de modismo, de cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, chega de movimento e tenha mais poder, menos movimento e mais presença de Deus. Menos animadores de auditório e mais pregoeiros da cruz. Menos pregadores triunfalistas e mais pregadores do evangelho legítimo. Paulo é expulso de Tessalônica. Evangelho legítimo não é fácil. E o povo em Tessalônica se reuniu e eles estão comentando: quem são esses homens que alvoroçaram a cidade? A pregação de Paulo trouxe um alvoroço em Tessalônica, mas almas se converteram e uma igreja fundada. Quando Paulo sai de Tessalônica, ele vai para Bereia, e pregando em Bereia, os irmãos abriam a Bíblia, as Escrituras, para ver se havia veracidade naquilo que Paulo pregava. E é isso que a igreja deve fazer. Quando um pregador prega, abre o texto, vai para casa e veja se há veracidade no que ele fala, se há fundamento na palavra. Chamados de nobre, os irmãos de Bereia, Paulo sai de Bereia e vai para Atenas. Ele prega no Areópago. Ele encontra um altar escrito ao Deus desconhecido. Na verdade, os atenienses pensavam que o Deus desconhecido era um Deus que não poderia se conhecer. Mas quando Paulo escreveu aos Romanos capítulo 1 versos 20, o Paulo diz que todas as coisas visíveis e invisíveis, que toda a criação, nós podemos conhecer Deus através dela. Por causa desse aleluia eu vou explicar. Quando o salmista saiu da tenda, no Salmos 19, ele abriu a tenda, quando ele olhou para o sol e viu a distância do sol da terra, porque se o sol estivesse mais próximo, estaríamos queimados, se ele estivesse mais distante, estaríamos congelados. Quando o salmista à noite viu a lua, e se ela estivesse mais próxima, os oceanos iriam cobrir toda a terra. Se a lua estivesse mais distante, não haveria vida aqui. A terra tem uma rotação de 23 graus. Se fosse 30, talvez não haveria vida. Se fosse 20, não haveria vida. O que o salmista está dizendo é: quando eu abro a tenda e eu olho para a criação, eu tenho que escrever o versos 1 do Salmos 19. E o que o salmista escreve? Os céus declara. Em outras traduções, os céus revelam. Em outras traduções, os céus anunciam. Em outras traduções, o céu está gritando. Os céus está gritando. Os céus está gritando. Quando eu olho para a criação, o salmista está dizendo, louvando e adorando: os céus declaram a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Ninguém poderá dizer que não conhece a Deus. A criação está gritando: Deus existe, Deus existe, Deus existe. Mas Deus se fez conhecido entre os homens quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Paulo prega em Atenas, chamado de tagarela no final da mensagem. Poucos se converteram, mas o evangelho foi pregado. Guarda isso no seu coração, jovem, e leva por toda a sua vida. Quando você fazer evangelismo e alguém não aceitar Jesus, também dê glória a Deus. Um pastor que conheci na Suíça, a igreja dele tem 16 membros. Estive lá no congresso para pregar,
totalizou 60, convidando outras igrejas. E 60 pessoas lá é um grande congresso. E ele triste porque disse que há 9 anos ele evangeliza e ninguém se converte. Eu disse a ele: glória a Deus. Aí ele olhou nos meus olhos e disse: glória a Deus. Eu sim, disse: glória a Deus. E por que glória a Deus? Porque a mensagem não é só bênção, ela também é juízo. O meu papel é pregar. O papel de convencer é com o Espírito Santo. E se o coração duro do pecador resistir ao Espírito Santo, não há problema algum, porque essa palavra que eu preguei no juízo final será colocada na mesa. E é esta palavra que será juízo para aquele que ouviu. Paulo prega em Atenas, e quando sai de Atenas, ele vai para Corinto. Fica 1 ano e 6 meses, funda a igreja em Corinto. Só que quando Paulo saiu de Tessalônica e foi para Bereia, ele pediu para o obreiro Timóteo voltar para Filipos e para Tessalônica e ficar cuidando da obra de Deus. Quando Paulo está em Corinto, ele recebe uma visita. Isso você vai ouvir lendo o capítulo 3 de Tessalonicenses. Quando Timóteo chega trazendo o relatório da igreja de Tessalônica, ele diz: Paulo, a igreja de Tessalônica está carregando algumas dúvidas. Quais são as dúvidas? Eles querem saber qual a esperança dos que morreram em Cristo e qual a esperança dos vivos em Cristo. Os tessalonicenses estão preocupados. Os irmãos da igreja, quando morrem, o que ocorre após a morte? E nós, como igreja, o que vai acontecer conosco nos últimos dias? Então Paulo pega uma pena, um tinteiro, um pergaminho, ele vai escrever a carta à igreja aos Tessalonicenses. No capítulo de número 1, Paulo elogia os Tessalonicenses, dizendo que em meio às tribulações, eles receberam a palavra com gozo. Há uma dúvida que permeia aqui essa noite: se estou em provação, se estou em lutas, se estou passando por tribulações, como pode sentir o gozo? O gozo do Espírito não depende das circunstâncias em sua volta, mas quem recebe a palavra de Deus, mesmo em meio às lutas, ela é gozo para a sua vida. Quem recebe a palavra de Deus em meio às lutas, fique tranquilo, é esta palavra que te fortalecerá. Os tessalonicenses receberam a palavra com gozo em meio às tribulações. E Paulo diz que a igreja em Tessalônica se tornou modelo em toda a Macedônia. A igreja de Tessalônica era uma igreja modelo na região. E por que modelo? Paulo diz: porque abandonaram os deuses, abandonaram a idolatria. O ídolo não é só aquilo que você coloca em cima de uma geladeira ou na estante da sua casa. Tudo aquilo que ocupa o centro do coração de alguém, tudo aquilo que é prioridade no coração de alguém, que ocupa o lugar de Deus, é um ídolo. Porque Deus deve ser a tua prioridade. Deus tem que ser a tua prioridade. Eles abandonaram os deuses, disse Paulo, e passaram a esperar a Jesus Cristo, aquele que nos livra da ira vindoura. No capítulo 2, Paulo fala sobre o seu ministério pessoal. No capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o relatório que Timóteo trouxe da igreja de Tessalônica para ele. Mas é no capítulo de número 4, a partir do versos 13, que Paulo vai esclarecer as dúvidas dos irmãos tessalonicenses. E ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem,
A expressão paulina, não quero que sejais ignorantes, Paulo já havia escrito isso aos coríntios, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons. O que Paulo está dizendo, escrevendo e trazendo à tona, a tônica aos Tessalonicenses é: Tessalonicenses, saber sobre as coisas futuras é essencial. Não podemos ser ignorantes no tocante às coisas futuras. Eu não quero que vocês ignorem este assunto. Com urgência eu escrevo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Antes de falar sobre o dormir que Paulo usa, Paulo está falando sobre a morte. Eu não quero que vocês ignorem o que será de vocês após a morte. E por falar em morte, nós precisamos compreender o aspecto morte. Quando a morte entrou no mundo pela primeira vez, Paulo explica aos Romanos, capítulo 5, versos 12: por o pecado de um homem, o pecado entrou no mundo por um homem, a saber, Adão, e a morte passou a todos os homens. Paulo diz: Adão pecou, e por causa do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. O que Paulo está nos ensinando é: se não houvesse pecado, não haveria morte. Morte é consequência do pecado. E quando entrou a morte no mundo? Através do pecado. A palavra morte aparece pela primeira vez no texto em Gênesis 2,17. Deus dera uma ordem para Adão: no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerás. Mas no capítulo 2, versos 9, olha o que diz o texto: e Deus plantou um jardim no Éden. Tinha o campo, o Éden e o jardim no Éden. E disse a Adão: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. O que Deus está nos ensinando são duas coisas aqui. A primeira: Deus primeiro não criou Adão e depois o jardim. Ele criou primeiro o jardim e depois Adão. Criou primeiro o jardim, o que Adão poderia comer, o sustento, e depois criou Adão. Então segura: Deus jamais te levará para um ambiente sem que antes Ele não o tenha preparado. Eu ouvi um glória a Deus, eu vou repetir: Deus jamais te levará para um ambiente sem que antes Ele já não o tenha preparado. Então Deus primeiro prepara o ambiente e depois te coloca para cuidar deste ambiente. A segunda coisa que nós aprendemos é: de toda a árvore do jardim você comerá livremente. Detalhe: diz o texto que das árvores que Adão poderia comer, todas elas eram agradáveis à vista e satisfariam o desejo da carne. Só que da árvore que Adão não poderia comer, a serpente disse a Eva: é assim que Deus disse? Primeiro levou Eva para o campo da dúvida. Depois Satanás pela serpente disse a Eva: é mentira, tu pode comer. Por isso que Satanás peca desde o princípio. Primeiro levou Eva para o campo da dúvida. E quando você sai do campo da fé, jovem, e entra no campo da dúvida, você está vulnerável a pecar e perder o seu relacionamento com Deus. E quando Eva avistou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ela não poderia comer, diz o texto, foi agradável aos olhos e satisfaria o desejo da carne de Eva. Sabe o que eu aprendo? Satanás quer fazer com que você ache lá fora e olhe para aquilo que está lá fora e deseje o que está lá fora. Mas o que Deus está nos ensinando é: para que buscar lá fora?
Se eu já preparei o ambiente e coloquei tudo o que você precisa do lado de dentro. Alguém na galeria levantou a mão e deu glória a Deus. Então para lá vai o recado. Não precisa buscar lá fora, porque Deus já colocou para você do lado de dentro. Eu vou repetir: não busque lá fora o que Deus já colocou para você do lado de dentro. O que Satanás quer, jovem, é fazer com que você pense que aquilo que está lá fora, que é novo, é melhor do que aquilo que Deus já te deu do lado de dentro. É mentira de Satanás. Porque tudo que você precisa e que satisfaz a tua vida e a tua alma, Deus já colocou no ambiente para você desfrutar. Como tem jovens que não vêm aqui só para fazer barulho e gostam de Bíblia, alguns até perguntam: se Deus sabia que Adão iria pecar, por que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu te explico. Se tivesse só árvore para você comer, e que através dessas árvores Deus dissesse sim, eu nunca saberia que você tem liberdade. Se só tivesse uma única mulher na terra e mais nenhuma, e você dissesse para ela: eu te amo, ela iria dizer: claro, você não tem outra opção para amar. Então eu coloco árvores que você pode, mas quando eu coloco uma que você não pode, o que eu estou te enviando como mensagem é: você tem liberdade, porque um Deus de amor não quer que você o adore obrigado. Um Deus de amor e de justiça, Ele quer saber se esse glória seu veio da liberdade da sua alma. O que Deus quer saber é se você veio aqui para o adorar, mesmo tendo liberdade para não vir. E se você veio, Ele sabe que você veio para o adorar. Quando você tem outra opção, mas veio para esta, o coração de Deus se alegra, porque Ele sabe que você veio atraído por amor, pela graça. Deus não viola a liberdade humana. Deus dá liberdade aos homens, ainda que limitada, para que o homem decida. Mas decidir adorar a Deus só pela graça que te habilita a reconhecer quem é o teu Criador, digno de ser adorado. Mas quando Adão, ele pega da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele come daquela árvore, a mensagem que ele está enviando para Deus é: eu quero ser livre. E hoje é uma geração dizendo: eu quero ser livre. Liberdade sem Deus é rebelião contra Ele. Vou repetir: liberdade sem Deus é rebelião contra Ele. Quando Adão ele come da árvore, Adão morre, sim ou não? Sim ou não? Ele morre. Ele morre espiritualmente. Fisicamente ele vai morrer com 930 anos. Quando Adão ele peca, entrou no mundo a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Eu costumava ouvir pessoas dizer na igreja: eu nasci em berço evangélico. Eu queria saber aonde compra esse berço. Mas depois, lendo a Bíblia, eu descobri que esse berço não tem lugar nenhum no mundo para comprar. Eu vou explicar ainda mais. Todos nascemos mortos espiritualmente. Se a morte é consequência do pecado, e Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que Paulo está dizendo é: todos nós nascemos mortos espiritualmente. E lá vai o recado. Então, se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2 vezes. Mas se nascer 2 vezes, tu morrerá uma. Vou esperar um pouquinho para ver se pega.
Vou repetir: se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2 vezes. Mas se nascer 2 vezes, tu morrerá uma. Se tem um crente boiando aí do teu lado, não ignore ele não, porque talvez Nicodemos morreu e não tenha pego. Eu vou repetir: se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2. Mas se nascer 2, morrerá uma. Como aumentou, glória a Deus, e tem assembleano aqui, eu vou explicar. Esquece o berço evangélico. Se nasceu só do ventre da mamãe, nasceu uma, vai morrer 2, porque um dia morrerá fisicamente, e um dia no juízo final, no tribunal do trono branco, receberá o dano da segunda morte, a morte eterna. Nasceu uma, morreu 2. Mas se nascer do ventre da mamãe uma, e depois nascer da água e do Espírito 2, segura, só morre uma, mas ainda que esteja morto, viverá. Como tem mais assembleano que chegou, eu tenho uma boa notícia: e tem uma geração que não vai morrer nenhuma. Eu vou repetir: e tem uma geração que não vai morrer nenhuma. O que eu vou dizer agora não é para gente que está aqui. O culto está gravando? Então agora é para quem está assistindo no YouTube depois. Vocês entenderam? É para quem está assistindo depois, mas quando ele estiver assistindo, para ele é agora, ok? É porque culto gravado agora é um problema. Tem os críticos, assistiram 40 vídeos no YouTube, já são teólogos, mas eles são teólogos de redes sociais. Aí sabe o que eles vão dizer? Se todos nascem mortos espiritualmente, então o pregador está dizendo, esse é para quem não estuda, então ele está dizendo que a criança, se ela morrer criança, então ela vai para o inferno, porque ela nasceu morta espiritualmente. O que eu estou dizendo aqui não é para a gente, é para quem está em casa, que depois vai comentar lá, ok? Então é para eles. Todos nascemos mortos espiritualmente, sim. Efésios 2:1: e vos vivificou, estando mortos em pecado. Mas Jesus, ele estava com as crianças, e como ele cria a regra, se ele quiser ele quebra. Ele falou: delas é o reino dos céus, e acabou. Isso aqui é para quem está em casa, você deu glória, mas está tudo bem. O Paulo está dizendo que nós não podemos ser ignorantes acerca dos que dormem. Então o que Paulo está nos ensinando? Que a morte entrou no mundo, e que após a morte, será que nós dormimos? A palavra dormir no campo hermenêutico é uma figura de linguagem chamada eufemismo. Eufemismo é pegar algo complexo e suavizar, é dizer, está descansando. Mas o que descansa e dorme não é a alma. O que descansa e dorme é o corpo, porque a alma está em consciência. O que Paulo está nos ensinando é que após a morte, a alma permanece em consciência. O que vai mudar entre nós e os ímpios é: a alma do ímpio vai para um lugar, e a alma do justo para outro lugar. Porém ambas permanecem em consciência. Prove, pregador, eu vim para isso mesmo. Lucas 23:43, Jesus está na cruz, e ele disse ao ex-ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dormindo não faz sentido. Filipenses 1:23, palavras de Paulo: eu tenho o desejo de partir, está falando da morte, e estar com o Senhor. Dormindo não faz sentido. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10: almas dos justos, salvos da tribulação, clamam debaixo do altar, dizendo: ó Santo e Dominador, não nos julgará com justiça,
A alma em consciência sabe onde está, para quem clama, aonde clama, e ainda pede por justiça e sabe para quem pede. Existe consciência após a morte. Tem mais. Lucas 16, versos de número 22. Havia um rico, e ele não foi para o Hades, que na nossa tradução em latim inferno. Ele não foi porque ele é rico, ele foi porque ele rejeitou a Deus. Humilhava Lázaro, esse não é o de Betânia, o mendigo que jazia à sua porta. Ele humilhava o mendigo e não queria saber de Deus. Após a morte, ele vai para um lugar chamado de Hades. E neste Hades, ele está sendo atormentado em chamas. Ora, alguém dormindo vai ser atormentado? Não faz sentido. Só em consciência há tormento. E ele está sendo atormentado e ele diz: Pai Abraão. Como ele sabe que é o Abraão? Permita-me eu molhar a ponta do meu dedo aí onde você e o Lázaro está, para que eu refresque, porque aqui estou atormentado em chamas. A decisão é em vida. Após a morte segue-se o juízo. E depois do tormento eterno, não dá mais tempo. Agora ele quer refrescar a ponta do seu dedo. Mas graças a Deus a nossa alma recebe refresco, refrigério da presença do Espírito. E sabe o que Abraão respondeu a ele? Lembra-te. Há lembranças após a morte. E agora ele quer fazer evangelismo depois que está no inferno. Aí ele diz: não, Abraão, pede para alguém ir lá avisar meus 5 irmãos. Como ele sabe que tem 5 irmãos? Após a morte existe consciência. Os justos do Antigo Testamento, as suas almas não iam para o Hades. Abel, Abraão, Isaque, os salvos pela fé, os da galeria de Hebreus 11, todos que morreram iam para o seio de Abraão. E o seio de Abraão é um lugar de paz, de gozo. Porém ficava nas partes baixas da terra um abismo intransponível chamado de Tártaro. Em 2 Pedro 2,4 dividia o seio de Abraão do Hades, o lugar de tormento, onde todas as almas dos ímpios estão. Só que lá em cima Jesus está na cruz, está com braços estendidos, pregado pelos soldados romanos. Enquanto ele está na cruz, 2 ladrões estão ao seu lado, um à esquerda e um à direita. Um está insultando Jesus: tu não és o Cristo, salvou a tantos outros, não pode salvar a ti mesmo, desça-te da cruz. Como uma ovelha muda, ele está no Calvário, no madeiro, e não disse uma palavra. O que eu vou dizer agora pode me criticar depois, não há problema algum. O Pilatos pegou uma placa e escreveu: este é o rei dos judeus. Dorme com essa, o primeiro panfleto evangelístico da história. Colocou sobre a cruz, porque é um panfleto. O ladrão está aqui do lado, ele olhou e falou: ora, se ele é rei, ele tem um reino. 45 do segundo tempo, estou na cruz, vou morrer mesmo? Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. No original grego é: quando vieres o teu reino. Aí Jesus levantou a cabeça, olhou de cima embaixo. Na verdade eu te digo, hoje mesmo, sabe por que minha alma está tremendo? Porque um ex-ladrão vai inaugurar o paraíso. Isso é graça. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois de Jesus ter dito isto, ele disse: tenho sede. Pegaram vinagre, que é um vinho azedo,
colocaram em seus lábios, ele diz: está consumado. Quando ele entregou ao Pai o Espírito, Jesus homem morre na cruz. Vou repetir: Jesus homem morre na cruz, porque o Jesus Deus não morre. Pregador, não estou entendendo, tem dois Jesus? Não, tem duas naturezas. Como homem, ele disse na cruz: tenho sede. Como Deus, quem tem sede vem. Eu tenho água, alguém já bebeu dessa água e já levantou a mão. Como homem, ele é aquele que sentou em João 4 no poço de Jacó e falou: gente, estou cansado. Mas como Deus, ele sobe na montanha e diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem, ele entra em Betânia e chora por um amigo. Como Deus, sai para fora, Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Como homem, ele diz aos discípulos: vão comprar comida que eu tenho fome. Como Deus, pega 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 pessoas. Como homem, ele dorme na polpa do barco. Vai enchendo o pulmão de ar aí para soltar o glória. Vou repetir: como homem, estou dando tempo para você encher. Como homem, ele dorme na polpa do barco. Como Deus, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Quem é Ele? Ele é o Santo de Deus. Vou repetir: Ele é o Santo de Deus. Pregador, tu está dizendo que Ele é Deus homem? Sim, Ele é o Deus homem. Sendo em forma de Deus. A palavra ali de forma não é esquema no grego, é morfê, não teria tempo para isso. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é Deus. Esvaziou-se de si mesmo. A palavra kenosis no grego não significa deixar a divindade. Esvaziar, kenosis, é abrir mão dos privilégios. Se tornou semelhante aos homens. Se fez escravo, obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou. Mas Deus o exaltou. Ainda tem crente que gosta desse evangelho. Mas Deus o exaltou soberanamente, 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 e lhe deu um nome. Esse nome é acima de todos os homens. Este nome é acima de todos os nomes. Este nome mais excelente que os anjos. E Deus lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. E chegará o dia. E chegará o dia, e se você não fizer isso hoje, não tem problema. Chegará o dia em que você vai fazer, engomadinho vai fazer, crente soberbo vai fazer, pastor orgulhoso vai fazer. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Pregador, eu já entendi. Ele é Deus homem. Sim, inseparável a sua natureza. Mas Ele se fez homem sem pecado. Claro. Prove, eu vim para isso. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: Ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2:22, Pedro diz: nele não há pecado. João 6,69, João diz: Ele é o Santo de Deus. Hebreus capítulo 4 versos 15 diz: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém depois do culto poderia me chamar de canto e dizer: eu protesto. Por que protesta? Porque o Paulo, o Pedro, o João e o autor aos Hebreus jogava no time de Jesus, vestia a mesma camisa azul. Não vale. Então eu trago 4 que jogavam contra para ver se vale.
Judas diz, Mateus 27, versículo 2, 3 e 4: traí sangue inocente. Não dê glória a Deus, está 4-1, estamos perdendo. A mulher de Pilatos, a Claudinha Prócula, teve um sonho e diz para Pilatos: muitos sofremos por causa do sangue desse justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e disse: ele é justo. Está 4-3. O ladrão na cruz disse: este mal nenhum fez. 4-4. Segura, eu não vim de Campinas aqui para empatar. Quando Jesus entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião escondido dizendo: verdadeiramente. Alguém já levantou da cadeira? Verdadeiramente, verdadeiramente, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está aqui pela pessoa do Espírito Santo para ser adorado entre nós. O Jesus homem no Calvário se entregou à morte por amor de nós. Mas o Jesus Deus desceu às partes baixas da terra, pregou aos espíritos em prisão, anunciou a vitória, pegou o seio de Abraão e levou ao paraíso, ao terceiro céu. Por isso que quando um cristão morre, há esperança na morte. Por isso Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que vocês ignorem acerca dos que dormem. Olha o que Paulo diz: porque não somos como os demais, que não têm esperança. O que Paulo está dizendo, jovem? Temos esperança em vida, temos esperança na morte. O mundo aí fora não tem esperança, mas Paulo diz: há uma esperança entre nós, há uma esperança entre nós. Pregador, me explica essa esperança. Paulo explica: assim como Ele ressuscitou, nós também com Ele viveremos. Por causa desse glória eu explico melhor. Paulo escrevendo à igreja em Corinto, capítulo 15, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, estávamos mortos em pecados. Sabe o que Paulo está dizendo, irmã? Sabe o que Paulo está dizendo, pastores? Se Jesus não ressuscitou, pega a tua Bíblia, deixa aí no banco. O último fecha a igreja. Vamos procurar alguma coisa para fazer na vida. Mas Paulo diz: contudo, todavia, como Ele ressuscitou, com Ele nós também viveremos. Vou repetir para o inferno ouvir: como Ele ressuscitou e a morte foi vencida, com Ele nós também viveremos. Por isso Paulo diz: Ele é a primícia dos que dormem. Primeiro Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo. Quando Ele aparece para João em Pátimos, e João cai como morto, quando João levanta, Ele diz: João, não temas, eu tenho. E eu vi um pregador um dia todo eufórico, não sei se era ignorância ou mentira pura, ou triunfalismo ou sensacionalismo. Ele disse: Jesus desceu lá no inferno, encontrou o diabo lá. Primeira mentira, o diabo nunca esteve no Hades. E ele disse que houve uma briga entre Jesus e o diabo. Segunda mentira. A terceira foi a pior: Jesus pegou a chave da mão do diabo e puxou, e o diabo não queria dar a chave, e o diabo puxava, e Jesus puxava, e o diabo falou: não dou. Jesus fala: me dá. Aí Jesus tomou a chave, deu uns cascudos nele, e agora Jesus tem a chave.
O texto não diz, João, eu tinha a chave. O texto não diz, João, eu vou ter a chave. Satanás nunca teve chave. Jesus nunca perdeu a chave. Ele sempre esteve no controle da vida e da morte. Ele diz, João, eu tenho a chave da morte. João, eu tenho a chave da morte. Eu sou o primogênito dentre os mortos. Pregador, o que é ser o primogênito dentre os mortos? Se ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro a ressuscitar? Contesto. Lázaro ressuscitou antes dele. A filha de Jairo ressuscitou antes dele. O filho da viúva de Naim ressuscitou antes dele. Pois bem, todos esses ressuscitaram, mas morreram novamente. Jesus é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer, para nunca mais morrer, para nunca mais morrer. É por isso que quando Jesus está na região de Cesareia de Filipe, ele disse, as portas do Hades não prevalecem contra a minha igreja. Sabe o que Jesus está dizendo, senhoras e senhores? O Hades, que aprisiona a alma dos ímpios, não tem poder sobre a vida de um crente. Poderia explicar melhor? Claro que eu posso. Quando Paulo andava pelas ruas de Roma, e Paulo vai escrever as suas epístolas, assim como Jesus em seus sermões, Jesus usava coisas do seu cotidiano para as suas mensagens serem mais entendidas. Joio, trigo, semente, solo, pesca, rede, peixe, fermento. Paulo também faz uso de elementos do mundo greco-romano. Lembra que Paulo vê as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos na Grécia, e o vencedor buscava uma coroa corruptível. Paulo diz, nós corremos em busca de uma coroa incorruptível. Paulo também faz uso, quando está preso em Roma, tem soldado que cuida de Paulo, trocando os turnos, e todo soldado que cuida de Paulo tem capacete, tem couraça, tem espada, tem escudo, tem calçados e tem cinto. E Paulo está olhando para ele, Paulo está escrevendo aos Efésios dizendo, nós temos um capacete, o dele é de lata, o nosso é da salvação. Ele tem espada, a dele talvez é de bronze, a nossa é do Espírito. Ele tem escudo, talvez é de bronze, o nosso é o escudo da fé. Ele tem couraça, nem sei do que material é feito, eu tenho a couraça da justiça, o cinto da verdade. Tem sapatinho de fogo? Não, eu tenho os calçados do evangelho. Traz mais equilíbrio na caminhada da fé. Mas é sobre isso que eu quero falar. Aí Paulo, ele observou em Roma que alguns objetos romanos tinham selo. Diga selo, diga selo. Objetos romanos que tinham selo identificava que aquilo era propriedade de Roma. Se você for na região de Campinas, onde eu moro, e for na prefeitura, lá vai ter armários antigos e ninguém vende, ninguém joga fora. Por quê? Porque tem um selo lá, um carimbo, patrimônio da prefeitura. Sendo assim, quando colocaram Jesus no sepulcro, os judeus, com medo que roubasse o corpo de Jesus, pediu para Roma tomar conta do sepulcro. Roma colocou uma pedra empurrando, que 20 homens não conseguiam empurrar, colocou um selo romano, e quem passava na frente do sepulcro dizia, é propriedade de Roma, porque tem o selo. Aí Paulo teve uma revelação extraordinária. Escrevendo aos Efésios capítulo 1 versos 13, Paulo diz, vocês são selados pelo Espírito. Só porque deu glória eu vou dar mais um versículo. 2 Coríntios capítulo 1 versículo 21 e 22. Deus conhece os que são seus. Porque canta bem? Não. Porque prega bem? Não. Porque cruzou a perninha e está me olhando com cara de doutor e não deu glória a Deus ainda? Não. Ele conhece os que são seus pelo selo. Pregador, aonde o senhor quer chegar? Calma.
Quando um cristão morre, as portas do Hades não podem prevalecer. E por quê? Porque quando um crente morre, ó Tessalonicenses, a morte não pode pegar a tua alma e levar para o Hades. Porque quando a morte vai pegar a alma, tem um selo, e o selo está mandando uma mensagem: propriedade exclusiva de Jesus. Propriedade exclusiva de Jesus. Só quem é propriedade de Jesus enche esse lugar de glória. Você tem um dono, jovem. Você é propriedade de Jesus. Um crente, quando ele morre, a alma dele não vai para o seio de Abraão. Vai para onde, pregador? Para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. Paulo teve revelações e visões. Aí Paulo diz: conheço um homem, olha que humilde, que no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado em espírito e levado ao terceiro céu, no paraíso. Eu já sei onde é o terceiro céu. Almas clamam debaixo do altar. Então um crente, quando morre, após a cruz de Cristo, toda a alma de um cristão está debaixo do altar de Deus no paraíso. E o que essa alma está aguardando? O que nós como igreja estamos aguardando? Enquanto somos conduzidos pelo Espírito Santo, aguardamos um grande dia. Um dia que não depende de sinais. Um dia de iminência. A qualquer momento. A qualquer momento. Paulo diz: a qualquer momento. É num momento. A qualquer momento. Pode ser que não dê tempo de entregar o microfone essa noite. Pode ser no caminho de volta para casa. Pode ser na mesa da lanchonete, olhando o cardápio para pedir um lanche. Pode ser que nem dê tempo de comer. Pode ser que não dê tempo de amanhã nós voltarmos aqui para o segundo dia do congresso. O que vai acontecer, Paulo diz? Será dada uma palavra de ordem. Com alarido e a voz de arcanjo, a trombeta de Deus vai soar. Alguém ainda ama esse dia? A trombeta de Deus vai soar. Aí Paulo diz: no toque da última trombeta, num momento, um momento é um átomo. Um átomo, eu fui calcular, 7 milésimos de um segundo, é incalculável. Quando o ímpio piscar, esses jovens não estarão mais aqui. Num abrir e fechar de olhos, os pastores não estarão mais aqui. Os da galeria não estarão mais aqui. As crianças, os adolescentes não estarão mais aqui. A banda e os músicos não estarão mais aqui. Todos os crentes de todos os tempos, todos os crentes de todos os tempos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, no som da trombeta, diz Paulo, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. Quem são eles? Me lembro de nossos irmãos e irmãs que morreram no Coliseu, no espetáculo patético em Roma. Leões e leoas que não comiam há 3 dias em jaulas. Cristãos eram arrastados à arena do Coliseu, e o imperador sorria enquanto os soldados pediam para os cristãos negarem a Jesus. Se não negar a Jesus, abriremos aquelas jaulas, e aquelas feras que não comem há 3 dias irão devorar os vossos corpos. E nossos irmãos e irmãs diziam: não negaremos. Não negaremos. Não se curve, jovem, a este mundo. Não se prostre na universidade ao comunismo. Não se deixe levar, jovens, pelo ateísmo.
Permaneçam firmes na fé e não neguem o teu Jesus. Nossos irmãos e irmãs que morreram sofrendo atrocidades, corpos dilacerados na boca das feras, mas diz a história que enquanto os leões devoravam seus corpos, eles louvavam, adoravam a Deus com hinos. Nossos irmãos que foram queimados pela fogueira, chamados de hereges por causa da sola escritura. Enquanto isso tem jovens abandonando a palavra, e nossos irmãos foram mortos, queimados em fogueiras, por amor a este livro, por traduzir este livro para suas línguas. O corpo que pereceu no pó como cinza. Nossos irmãos que no Titanic, com nossas irmãs, que quando o Titanic afundou, os seus corpos viraram comidas de peixes ou pereceram no oceano. O que Paulo está nos ensinando é: quando a trombeta de Deus soar, todos eles, não importa se o corpo pereceu no mar, ou se tornou cinzas e pereceu no pó da terra, os corpos dos que morreram em Cristo, todos eles ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. E Paulo continua dizendo: e depois nós. E depois nós. Alguém deu glória. E depois nós. Se essa palavra não mexe mais com você, vai para a tua casa, volte para o primeiro amor e se arrependa. Paulo está dizendo: e depois nós. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Encontraremos com eles nas nuvens, para o encontro, para o encontro, para o encontro com o Senhor nos ares. Pregador, como serão os nossos corpos? É necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra: tragada, 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 tragada. Ela precisa ouvir: tragada. Satanás precisa ouvir: tragada, 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 tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Onde está o inferno e o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Vocês me aguentam mais 10 minutos? Diga amém. Só para as irmãs agora. Só para as irmãs agora. Vou fazer uma pergunta só para elas. Vocês querem saber como vai ser os vossos corpos? Ficou 1h30 se arrumando na frente do espelho para vir para o congresso e não quer saber? Vou perguntar de novo. Se não responder, eu pulo. Só tenho 10 minutos. As irmãs querem saber como vai ser os vossos corpos? Ok. Daniel capítulo 12, versos 2 diz que os ímpios ressuscitarão para o horror eterno. Versos 3: os justos, que são sábios e entendidos, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Pregador, não entendi. Como o fulgor da estrela. Na ressurreição, os nossos corpos serão semelhantes ao brilho de uma estrela. A distância da estrela da terra, e ainda você enxerga o brilho. O que Daniel está dizendo, o corpo vai ser mais ou menos isso aí. Como as irmãs estão dando glória, eu vou dar mais um texto. Mateus 13:43, palavras de Jesus, abre aspas: os justos resplandecerão como o sol. Pregador,
vossos corpos serão como estrela e como sol. Sim. Então, alguém feinho como eu, tranquilo, revestido com o brilho do sol e da estrela. E se você não pegou aí, eu peguei aqui, eu vou contar. Então é por isso que na Nova Jerusalém não vai ter sol e nem lua? Pregador, meu coração está tão perturbado hoje. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Pastores, e quando eu li esse texto eu fiquei preocupado, porque a casa do Pai já há morada, e vou preparar o lugar. Foi uma confusão para minha cabeça. Se na casa do Pai já há morada, o que Ele foi preparar? A palavra grega preparar é preparar o caminho. Na casa do Pai já tem moradas. O que Ele foi fazer é preparar o caminho para nós. E aí o Tomé, sempre tem um Tomé no meio do culto, né? Aí o Tomé falou, mas tá, e aí, como é que a gente faz para encontrar o caminho? Talvez o Tomé pensou que o caminho era um dia da semana ser guardado como sábado. Ou talvez o caminho é o caminho do templo sagrado. Eu tenho algo para te dizer, jovem. O caminho não é um dia da semana. O caminho não é um espaço geográfico. O nosso caminho é uma pessoa. Ele diz, eu sou o caminho. Esse é o caminho para a tua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu irei, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Estejais vós também. 5 minutos eu encerro. Pregador, o que vai acontecer na terra? Um período terrível tribulacional. 7 anos de tribulação. E quem inventou 7 anos não foi eu. As 2 testemunhas pregam por 3 anos e meio. E a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que foge para o deserto, que é Israel, foge por 3 anos e meio. Não precisa ser um Pitágoras. 3 anos e meio mais 3 anos e meio, 7 anos. Chamado por Paulo de o tempo da ira. Chamado por Jesus como a aflição que nunca houve desde o princípio. Chamado por Paulo como o dia do Senhor. O período tribulacional será o período mais terrível da história. Mas como eu não vou passar pela tribulação, eu vim falar do céu. Quer passar, fique à vontade, boa sorte, eu vou para o céu. Quando a igreja subir para o arrebatamento glorificada, nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. E para quê? Para ser recompensados. Romanos 14:10. Todos compareceremos no tribunal de Cristo. E o que nós vamos receber? Eu encerro dizendo, 2 Timóteo capítulo 4 versos 8. Desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a tua vinda. E para mim que sou jovem, Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque depois de suportar, dar-te-ei a coroa da vida. 1 Coríntios capítulo 9 versículo 25. Dar-te-ei uma coroa incorruptível. 1 Pedro capítulo 5 versículo de número 4. Aos presbíteros como eu, diz Pedro, que cuidam do rebanho, e que fazem isso não por torpe ganância, mas voluntariamente, não tendo domínio sobre a herança. Versos 4. Aos senhores dar-te-ei a coroa de glória. Como eles deu glória lá, eu vou explicar. 2 Timóteo 4:8, coroa da justiça. Tiago 1:12, coroa da vida. 1 Coríntios 9:25, coroa incorruptível. 1 Pedro 5 versos 4, coroa de glória. O que eu faço para receber? Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Pregador, eu já tenho a minha coroa, vou embora desse congresso e eu faço o quê? Apocalipse 3:11: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como teve mais glória a Deus agora, eu encerro com uma promessa. Apocalipse 22:12: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Não sejam como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também com Ele nós viveremos. Quando a trombeta de Deus soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus abençoe em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Com permissão do pastor, eu tenho um convite para fazer, mas eu queria que nada roubasse sua atenção. Se alguém do teu lado quiser conversar com você ou se levantar para sair, deixe sair. Este momento é um momento único. Tinha um pastor que ele tinha na sua congregação 100 membros. Quantos? Um se afastou, e não me pergunte por quê. Se o pastor da história fosse eu, quem sabe eu não iria atrás. Daqui a pouco chega alguém com carta de mudança, completa 100 de novo, segue o culto. Mas o pastor dessa história, ele foi atrás. E quando esse pastor encontrou essa ovelha, permita-me elucidar o texto. A ovelha deve ter pensado. Ovelha, quando se perde, é encontrada pelo pastor. A primeira coisa que o pastor faz é pegar a vara e punir. Se o pastor da história fosse eu pegaria a vara, mas o bom pastor pegou ela no colo. A ovelha machucada pelas agruras da vida e do aprisco deve ter pensado: esse pastor é igual aos outros, me pegou no colo, mas vai me levar lá para me expor no culto da doutrina na frente das 99. Só que o bom pastor dessa história não levou ela para o aprisco, levou para a casa dele e deu uma festa. Mas eu não estou ministrando para pessoas que abandonaram o aprisco. Talvez eu preguei para alguns que se perderam dentro da casa. Eu fiquei perguntando: o que faz uma mulher gastar mais na compra do azeite para acender a lamparina, para encontrar uma moeda que o azeite vale mais do que ela? O que eu estou te dizendo é que a moeda não tem tanto valor assim. O que faz uma mulher gastar mais para procurar algo dentro da casa que não tem tanto valor? É porque na moeda de César tem uma imagem. César, então dê a César o que é de César. Mas na moeda que está perdida dentro da casa tem uma imagem, e é por essa imagem e semelhança dele que ele resolveu gastar tudo para te encontrar aqui. Às vezes até frequenta culto. Talvez os pais são crentes, talvez pecou o mês todo, veio para o congresso, não conseguiu abrir a boca para dar um glória a Deus. Talvez sentiu até um arrepio no braço, mas está perdido dentro da casa.
Aí quando a mulher encontrou a dracma, deu uma festa. A festa vale muito mais do que uma dracma. E diz o texto que houve festa no céu. Quem fez festa? Mas não foi os anjos. O texto diz que houve festa no céu, diante dos anjos. Quem fez a festa é aquele que está diante dos anjos e te ama. Pregador, eu não sou a dracma, eu não sou a ovelha, eu estou sujo, cheirando mal. E por que o pai não veio me buscar? Ora, se tu pediu herança e sabe valor de herança, tu sabe o caminho de volta. Quando o pródigo veio vindo, se fosse o meu pai, o seu Claudionor, ele iria dizer: vai para o quarto, mas primeiro tu toma um banho, senta lá e me espera. Esse é o meu pai. Mas o pai da história quebrou o protocolo, porque velhos não correm em Israel. Ele correu porque ele está no mesmo lugar te esperando, olhando todos os dias naquele portão, esperando o filho aparecer lá. Então ele correu e ele abraçou ele sujo, cheirando mal, e deu um beijo nele. Depois tu toma um banho. Ele está te esperando aqui.